Estamos de volta com o programa 150 anos do Tribunal de Justiça do Ceará. O tema de hoje é o aumento da força de trabalho e ações para a melhoria da qualidade de vida dos servidores e magistrados. A gente recebe agora o Nilson Aragão, ele é secretário-geral judiciário. Muito bem-vindo, obrigado pela presença. Obrigado, Daniel. À disposição aqui para o que puder ajudar. Nilson, a primeira pergunta é para as pessoas entenderem qual é a função do secretário-geral judiciário. De maneira bem geral, são muitas atribuições, mas juntamente com a Secretaria-Geral Administrativa, nós assessoramos diretamente o presidente e, no meu caso, a área judicial. Então, os projetos judiciais, os serviços judiciais, o acompanhamento das sessões de julgamento do Tribunal de Justiça, todo esse serviço de apoio à presidência é feito por mim e por minha equipe. E quando a gente fala da melhoria da qualidade de vida, né, de magistrados e servidores, a gente está falando exatamente de quê? Isso tem sido um grande desafio na modernidade, porque a demanda é cada vez maior do Poder Judiciário. A gente tem uma capacidade, inclusive de tempo, de reposição de força de trabalho para acomodar isso. Então a gente tem que achar um ponto de equilíbrio em que consiga entregar esse bom serviço ao jurisdicionado, ao cidadão, sem todavia estrangular e cobrar mais do nosso servidor, mais do nosso magistrado do que é capaz. Infelizmente, a gente hoje tem o acompanhamento da tecnologia que permite que nós tenhamos um ganho de produtividade com um serviço cada vez mais racional dos servidores e magistrados. E é um desafio enorme, né? Porque, como você mesmo falou, existe um aumento da demanda. E esse aumento da demanda também é provocado por uma entrega mais efetiva da justiça, né? Isso. A gente, a cada ano, nós temos uma série de metas que são acompanhadas e a demanda, o caso novo que entra no Poder Judiciário, ele é um desafio porque a cada ano ele vem aumentando em setores com uma variação um pouco diferente, mas há uma demanda adicional. E, infelizmente, o tribunal vem conseguindo, mesmo com esse incremento, vem conseguindo entregar uma prestação jurisdicional em um volume que ultrapassa essa entrada. Então, o estoque, a queima do estoque, além de resolver o que entra, se consegue derrubar um pouco daquele passivo que atrapalha, atrasa o tempo, né, que é um grande fator de reclamação. Como o senhor falou, isso é um problema a ser sempre analisado por muitas dimensões, porque o jurisdicionado, o advogado, à medida que percebe que o judiciário atende, ele tende a procurar mais o Poder Judiciário. Então, esse ponto de equilíbrio é o grande desafio da modernidade. Tá certo. E a produtividade vem aumentando, né? Quais são os fatores que levaram a esse aumento de produtividade, a essa realidade que você tão bem explicou agora? Nós temos dois grandes tipos de processos, se é possível classificar assim. Nós temos processos, como, por exemplo, as ações de família, que são, por natureza, mais artesanais. Então, é aquele trabalho mais individualizado, caso a caso. Cada processo exige um estudo individualizado, pessoalizado, para que se consiga entregar uma decisão adequada para o caso. Mas nós temos outro grupo de processos, que são processos repetitivos, que embora também precisem dessa análise das características de cada caso, mas em um percentual daquela análise é muito similar a outras centenas, às vezes milhares de processos. Existem precedentes. Tem os precedentes, e isso ajuda a entregar uma prestação jurisdicional, como eu falei, racional, de acordo com o caso, de acordo com a necessidade de cada caso. E aí essas medidas de automação, de aplicação de precedentes, de organização de acervo, gestão de vara, a gente tem hoje as secretarias judiciárias que centralizam, padronizam e conseguem emitir atos de secretaria, esses atos secundários que não são decisões, sentenças, naquele ato próprio do magistrado, em um volume, em uma velocidade muito maior, sem uma perca de qualidade. Então, essa série de ações conjuntas vão se complementando e permitindo que o judiciário, de uma forma moderna, de uma forma eficiente, atinja a sua finalidade institucional. E até mesmo num contexto de ampliação da sua capilaridade, digamos, geográfica, né? Isso também é um desafio? Esse é um desafio, mas numa perspectiva diferente. No passado, com o processo físico, nós precisávamos do tribunal fisicamente em cada município para permitir um acesso. Com o processo eletrônico,
com os serviços sendo prestados de forma eletrônica, não só o peticionamento, mas inclusive audiências, o atendimento de partes e advogados, há uma necessidade de que isso seja feito virtualmente, e não necessariamente de que o judiciário esteja lá naquela comarca. Então, nós tínhamos várias comarcas que eram subdemandadas, tinha uma demanda ínfima e você tinha servidores, toda uma estrutura dispensada que não era tão necessária ali, mas era muito necessário em outros locais onde a demanda superava a estrutura que lá estava. Então, agora se consegue ter, por exemplo, varas que atuam no Estado, com a competência estadual. Então, ficam em Fortaleza, ou até de modo virtual, com os núcleos 4.0, que não depende de o juiz estar fisicamente em uma comarca, um servidor estar fisicamente em uma comarca, ele consegue atuar em todo o Estado. E assim a gente ocupa o tempo daquele servidor de maneira plena, de maneira completa, não acaba o serviço dele, porque ele termina de uma vara, ele vai em outra, e assim se atinge de maneira muito mais eficiente. A questão da justiça itinerante, que a justiça vai em busca também do cidadão, isso também é um fator Isso são braços complementares. Como eu falei, nem toda situação vai ter o mesmo tratamento. Então, para aquelas ações que podem ser feitas de forma virtual, existem os núcleos 4.0. Mas para não dar nenhum tipo de carência no atendimento, aquela população que tem, às vezes, uma dificuldade de acesso à internet, é um excluído virtual, ou que não está conseguindo um assessoramento jurídico suficiente para saber como entrar, os juizados especiais têm uma porta mais flexível, essa justiça itinerante, com uma série de serviços que são prestados, vai complementando e vai preenchendo essas lacunas de acesso. Então, o judiciário vai deixando o mínimo de pontos em branco possível. Bom, e falando agora um pouco sobre qualidade de vida, imagino que devem existir vários programas dentro do tribunal, Você gostaria de destacar algum? A saúde do servidor, da nossa equipe, dos nossos colaboradores é uma preocupação. Eu não sei se isso agravou depois da pandemia, mas pelo menos a nossa atenção depois da pandemia ficou muito mais focada nisso, na preocupação da saúde mental, da saúde física, da saúde de modo geral dos servidores. A demanda aumenta, a gente aumenta a cobrança e tem que ter um braço de apoio para essas pessoas. E nós temos um programa que é tocado pela presidência, com todo o apoio da Secretaria de Gestão de Pessoas, que é o Vida em Equilíbrio, que é exatamente achar esse ponto em que o servidor pode atuar de maneira eficiente, mas sem comprometer sua saúde, sem comprometer o seu convívio com a família. Esse é mais um desafio que a gente tenta enfrentar, e eu acho que o tribunal tem sido muito exitoso de localizar, às vezes, uma pessoa insatisfeita fazendo um serviço, se entende melhor aquele servidor e é possível realocá-lo para uma atividade que é mais coerente com a sua vontade, com o seu perfil, e essas realocações, esse cuidado, às vezes a pessoa não sabe que tem uma doença, uma necessidade de um acompanhamento melhor, e você revelar isso para ela ajuda também a ter um autocontrole, uma autogestão ou um alinhamento com o seu gestor imediato. São ações que realmente, para além do ganho de produtividade, você tem servidores que trabalham melhor, trabalham mais felizes, e aí tem essa tendência de vestir a camisa, e mesmo que não fosse o objeto, eu acho que a prestação jurisdicional ela é também feita de forma melhor. A pessoa mais feliz, ela vai trabalhar de forma mais dedicada. Claro, você falou sobre o desafio da modernidade. Como você vê essa evolução ao longo dos anos, dessa preocupação com a saúde e com o bem-estar dos funcionários, servidores, magistrados dentro do tribunal? Como eu falei, tem esse ponto de virada na pandemia. Pode ser uma percepção minha, talvez já existisse, mas naquele momento o olhar mudou. As pessoas começaram a demonstrar esse cansaço físico, emocional, e essa necessidade de continuar entregando o serviço de maneira completa, mesmo com todas aquelas dificuldades, foi um desafio para todo mundo, foi um desafio para vários colaboradores, alguns que eu conheço, trabalham comigo, e eu vi isso, e como foi bom o momento que a administração passou a ter esse olhar e a acompanhar essas pessoas também. Então, a gente tem servidores que estão empenhados, estão engajados, mas esse empenho, esse engajamento não é feito em prejuízo de sua saúde. Achou-se ali o ponto de equilíbrio.
Claro, falando um pouco da pandemia, a questão do boom do trabalho remoto, digamos assim, funcionou bem para a justiça o trabalho remoto? O que deixou isso para agora? Se falou muito numa época do modelo híbrido, mas em algumas empresas já esse modelo híbrido nem está existindo mais. No caso da justiça, como é que é o trabalho de vocês? Não, nós temos um modelo híbrido. Já existiam alguns pilotos, alguns estudos iniciais ali no início de 2020, final de 2019, mas eram iniciativas muito incipientes. Quando veio em março ali de 2019, aquele momento que foi um susto para todo mundo, eu acredito e falo isso com alguma felicidade, o tribunal foi talvez um dos serviços que mais rapidamente se ajustou. Em poucos dias, eu não lembro agora de cabeça, mas em poucos dias nós tivemos a primeira sessão virtual do Tribunal de Justiça, com os desembargadores, que são pessoas que, em princípio, se imaginava que havia um pouco mais de resistência à tecnologia. Pelo contrário, foram os mais entusiasmados, as equipes todas se adequaram muito rapidamente, a produtividade não caiu durante a pandemia. Então, foi um teste meio forçado de um modelo que todo mundo tinha algum receio, mas que se mostrou muito funcional. Eu sou um entusiasta do trabalho remoto, acho que funciona bem, eu tenho servidores já há algum tempo trabalhando de forma remota, sem nenhuma queda de produtividade, pelo contrário, com incremento de produtividade, mas aquele contato pessoal em momentos ainda que intercalados, né? Você ter ali, vai uma vez por semana, vai uma vez a cada 15 dias, força um encontro da equipe, mantém aquela identidade. Então, a gente ter esse modelo híbrido, ainda que com uma predominância do trabalho remoto, é muito complementar. Ele fica num nível muito bom, porque a gente consegue extrair o melhor do trabalho remoto, sem trazer a parte nociva dele, que é o desfacelamento da sensação de equipe, da sensação de pertencimento a um grupo de trabalho. Claro, a gente percebe ao longo desses programas, dessas entrevistas, que o tribunal tem uma forte visão de futuro, né? Essa presidência agora tem essa marca registrada. Como você vê o futuro do Tribunal de Justiça em termos de melhora, talvez, ainda mais da produtividade, ou em termos de grandes desafios para o que está vindo aí? Tem uma transformação digital enorme acontecendo. A transformação digital é talvez a parte mais nebulosa, que não é possível se imaginar a tão longo prazo, porque a tecnologia avança em uma velocidade exponencial que é impossível se imaginar o que estará acontecendo daqui a um ano, daqui a 2 anos, o que se fará no projeto de 5 anos. Mas eu fico muito tranquilo por conta do amadurecimento de gestão que o Poder Judiciário teve. Tem aí uma importância muito grande do Conselho Nacional de Justiça, que é esse grande maestro nacional que ajuda no direcionamento de políticas judiciárias. Foi um marco fundamental. Mas, internamente, o Poder Judiciário do Estado do Ceará tem uma visão de política muito clara. Existe um plano estratégico a curto, médio e longo prazo, há equipes treinadas em gestão, não só servidores da área administrativa, mas nossos magistrados, que em princípio são técnicos jurídicos. Hoje, muitos deles já têm um perfil de gestor muito forte, e isso dá uma segurança de que, seja qual for o desafio, o tribunal vai ter essa capacidade de adaptação, essa maleabilidade para se adaptar, se ajustar e enfrentar o desafio que for, ou utilizar o benefício que a tecnologia permitir. Claro, com uma cultura também definida para os novos que chegam, né? Tem também um crescimento grande da força de trabalho interna, né? Tem, a gente tem tido, felizmente, aí um empenho forte do presidente, junto ao governo do Estado, à Assembleia Legislativa, e a gente tem conseguido adequar o quadro de força de trabalho de servidores do Poder Judiciário à necessidade. O Judiciário, há muito tempo, é um dos que tem uma das menores proporções, servidor por cidadão. Então, isso acabava esgotando um pouco aquele servidor que tinha que trabalhar até a exaustão para conseguir entregar a prestação jurisdicional. E hoje a gente teve um pequeno alento, ainda há um caminho a se percorrer, a nossa força de trabalho ainda não está no nível ideal, porque para a gente cobrar, dentro do que a gente fala de uma qualidade, a gente tem que cobrar do servidor, tem que cobrar do magistrado, mas ele tem que ter uma estrutura. Então, a unidade judicial tem que ter uma equipe forte, tem que ter uma equipe suficiente para conseguir fazer frente a essa demanda nova que chega a cada dia.
Bom, sem dúvida um desafio muito grande. A gente está terminando o programa de hoje. Eu agradeço o Nilson Aragão, ele é secretário-geral judiciário. Muito obrigado pela presença e a gente se encontra no próximo programa. Até lá.